E como é que você consegue virar a menina, que aí é quando eu te conheço, a menina da embaixadinha? Como é que você conseguiu chegar lá? Caramba, foi assim, Deus, eu sempre falo que nada acontece por acaso e vão acontecendo coisas que vão te colocando no caminho. Mas quando você não busque, né, as coisas acontecem. A minha mãe, a gente vivia uma época bem difícil, né? Muitos filhos e trabalho não dava conta, enfim. E aí eu tenho a tia, né? É minha tia, por mais que seja do meu padrasto, né? Irmã do meu padrasto, a gente. E minha mãe se separou já faz muitos anos, mas é minha tia. A gente fala que pega a família, fica para sempre. Claro, claro. Ela é de Recife, né? A família do meu padrasto é de Recife, do meu ex-padrasto, né? Engraçado falar padrasto, ainda é ex-padrasto. O pai dos meus irmãos é de Recife. Então ela lá tinha uma empresa de marmitas, de quentinhas, assim, que eles entregavam para bancos. E ela falou, pô, vem para cá, que eu tenho essa empresa, que, né, vocês podem trabalhar aqui, falando para minha mãe e o pai dos meus irmãos. E aí tenta uma vida melhor. São Paulo é muito cara, Recife é uma cidade um pouco mais barata, tal. E aí a gente resolveu que iria. Então, assim, isso foi mais ou menos, sei lá, a metade do ano. E aí o pai dos meus irmãos falou, então tá, então eu vou na frente, as crianças ainda estão na escola, vem as férias, passando vou resolvendo tudo lá, vou já me adaptando, já tento alugar uma casa, enfim, depois todo mundo vai. E aí, meus irmãos falaram, pô, eu queria ficar as férias aqui, tal, e a gente foi um pouquinho antes. Então, passou esse período, sei lá, de uns 4, 5 meses, 5 meses, e foi minha mãe, eu e meus 2 irmãos mais novos para Recife. Enquanto meus 3 irmãos mais velhos, né, que mais velhos do que eu, tinham ficado aqui em São Paulo para tirar férias, né, e depois iriam. Só que chegando lá, o dia que nós chegamos lá, a minha mãe descobriu que ele tinha uma amante. E aí, assim, minha mãe é desses, né? Minha mãe é reativa. A gente desceu em Recife, ela descobriu, sei lá, de manhã, à tarde, a gente estava voltando para São Meu Paulo. Deus. Detalhe, a gente não tinha onde morar, né? Minha mãe tinha entregue tudo, era casa de aluguel, doado, eu lembro de ter doado roupas de frio, né? Recife não faz frio como São Isso, Paulo. é. E foi doando, e foi vendendo e tal, e a gente comprou as passagens, durou isso. E aí, a gente acabou voltando, se não tinha lugar para ficar. A gente morou de favor durante alguns meses, na casa de um casal de amigos da minha mãe. Meus irmãos estavam de férias, então um ficou com uma avó, outra ficou com outro tio, um Meu ficou com outro Deus do tio. céu. A gente, assim, se separou como família. E, e aí eu fui fazer. O pessoal sempre assim me parava na rua, lugar para falar que eu podia fazer um book. Esse pessoal que aborda as pessoas para ir fazer book. E a minha mãe nunca deu atenção. Aí aconteceu isso de novo durante esse período. A minha mãe falou assim: pô, vamos tentar, quem sabe, né? Por tantas vezes, tantas pessoas falando. E eu não me via nenhum jeitinho de modelo, né? Eu era do futebol, Uhum. vestia Corinthians e com minha chuteira e me achava muito linda vestida de futebol. E naquela época esse estereótipo era completamente contrário de uma modelo. E aí eu fui fazer esse raio de book, eu falei, tá bom, meu Deus do céu, eu vou fazer e tal, quem sabe, né, alguma coisa eu faço e ajudo com dinheiro em casa. Fui fazer o book, e aí eu já chamei a atenção logo de cara, porque eu cheguei de Corinthians com uma bola de futebol num saquinho plástico. Você levou a bola de futebol. Era eu e minha bola até hoje, desde sempre eu e a bola. Só que nesse dia, por que que eu levei a bola? Porque eu ia para a escola depois, eu estudava já nesse período, no período da tarde. E eu tinha educação física. Então eu sabia que se Você não ia conseguir ficar com o pessoal, você ia eu jogar vou jogar sozinho. bola sozinha. E- Então eu já levava a minha bola. E aí chegou na fila, né, já chamando a atenção de todo mundo, porque eu era completamente diferente daqueles estereótipos, né? As meninas estavam indo lá fazer o book. Fiz o book, fui chamada para um teste, era o teste da Benetton, onde eles pegavam várias etnias, né? A Benetton antes fazia, né, com pessoas japonesas, ruivas, loiras, enfim, pretas, era a propaganda deles. Aí fui chamada para fazer esse teste,
E aí chegou lá no teste, tinha a pessoa, né, da campanha, o dono da agência, sentadinhos assim, eu lá na frente das câmeras. Falava, qual é o seu nome e o que que você gosta de fazer? Aí eu falo, me chamo Milene Domingues, tenho 13 anos e eu gosto de jogar futebol. E aí eles falam, caramba, mas você é boa de bola? Eu assim, sou. Né? Criança, a gente tem essa confiança imensa. Aí eu falei assim, então, sabe fazer embaixadinha? Eu falei, sei. Então faz algumas aí pra eu ver. Aí eu tirei a bola do saquinho e pá, fiz, sei lá, umas 100. E aí isso chamou muito a atenção deles, porque naquela época era muito difícil uma menina estar com uma bola, Claro. uma menina dentro de uma agência de modelos, vestida de Corinthians, ter uma habilidade assim. Então ela fugia completamente de todo o estereótipo que a galera já tinha. Aí ele falou assim, você conhece o Corinthians? Você já foi no Corinthians? Aí eu falei, não, nunca fui. Ele falou assim, eu conheço um diretor do Corinthians, vou te levar lá. E aí, enfim, não passei no teste. Não passou. Não sei por quê. E aí eu fui conhecer um diretor do Corinthians, que me apresentou pro Dua Lipa. Então todo mundo que me via, Flávio, eu pensava assim, eu era atração. Mostra aí que você sabe fazer com a bola. E eu fazia as minhas embaixadinhas. E eles tiveram a ideia de me colocar no intervalo de um jogo do Corinthians e Santos, no Pacaembu, para fazer embaixadinha no intervalo. E eu assim, claro, eu não tinha ideia do que era aquilo, né? Entrar dentro de um campo. Para mim, isso era um sonho. A hora que eu entrei, eu lembro até hoje, assim, a imagem. Tanto que o Pacaembu foi reformado, e uma das coisas que mais me deixava triste é não ter a subida do vestiário. Hoje o Pacaembu ficou lindo, por certo, mas a saída do vestiário é reta. Então você já entra Eu nem sabia disso. não é mais a subida que você olha para trás e tem o tobogã. O tobogã já foi Também não destruído. tem, Então as entradas é por baixo do tobogã, mas que não é mais tobogã, agora é um hotel, mas é pelas laterais, não existe mais uma escada. E eu lembro dessa escada subindo, aí o campo ia aparecendo pouco a pouco. E aí, quando eu olho para cima, aquela torcida, assim, até então podiam torcidas, né, das duas equipes, então lotado, bandeirão e tal. E aí me deu um pânico, né? Que eu falei, caramba, vou fazer embaixadinha assim, né, aqui nesse campo e tal. E eu falei, vou ficar aqui atrás do gol. E o pessoal tá lá, daí no campo, não vai nem me perceber. E eu comecei a fazer embaixadinha aqui, né? Subi e tal, campo, essa embaixadinha. Daqui a pouco eu escuto, vindo daqui de trás, porque eu não tinha olhado para trás, então eu não sabia que lá atrás estava a torcida organizada. Começaram a cantar. Do Corinthians ou do Santos? Corinthians. Do qual, felizmente. Ainda bem, não me xingaram. Começaram a gritar, El, loirinha da Fiel. Meu Deus, eu me senti grande, eu me senti ali Maradona. Quando eu fui ver, eu já estava dentro de campo, já dando tchau para todo mundo, eu já estava me sentindo. Porque assim, era. Caramba, tô aqui jogando bola nesse estádio, que é o máximo que a gente pode ter, né? Quando você quer ser um atleta de futebol, é entrar dentro de um campo e jogar. No caso, eu estava fazendo as embaixadinhas. E aí, depois disso, vieram várias reportagens, né? Saiu várias capas de jornal. Quem era aquele ponto loiro, né? Porque entre o uniforme, que era enorme, só se via metade do meu bracinho com a metade da minha canela. Com os cabelos, eu tinha um cabelo bem comprido, loirinho assim, então aquele rabo de cavalo enorme, e fazendo embaixadinha. Então aí vieram reportagens tipo Fantástico. Caramba! Então era uma coisa. E aí eu comecei, a Mizuno me procurou e fez um contrato de patrocínio. Então ela falou assim: ó, onde tiver feiras, onde algumas lojas comprarem mais chuteiras e tênis Mizuno, você vai lá fazer a inauguração de alguma coisa. Isso passou a ser meu trabalho. E através desse contrato, a gente conseguiu alugar uma casa, porque tem que ter, né, dinheiro mensal, e um valor para você dar, né, de garantia. E finalmente, depois de alguns meses, a gente conseguiu, cerca de 6, 7 meses, a gente conseguiu reunir novamente todos os irmãos e toda a família, já sem, né, o pai dos meus filhos, que ficou lá por Recife. Então eu fico pensando assim, né, por acaso, eu era para morar em Recife, era para ter uma vida, né, quem sabe completamente diferente fora do futebol.
E foi essa traição que fez a gente Amante voltar. do seu padrasto mudou sua vida. Nunca te agradeci, obrigada.